tem a ver com a nossa cultura e a educação que nós temos. Se nós começarmos a olhar para a cultura brasileira, por exemplo, nós somos descendentes de indígenas, descendentes de africano, descendentes do povo europeu. Nós temos descendência de toda a parte do mundo, não é? Mas no início, o que foi mais forte foram principalmente essas três culturas. Então, quando nós voltamos o nosso olhar, né, para a cultura indígena, por exemplo, é um povo que foi muito massacrado. 75% da população foi dizimada ou por doenças, né, que foram levadas pelo povo europeu, ou por morte, eles foram mortos. Tá? Então, assim, você já ouviu falar, por exemplo, a minha avó foi pega no laço, o meu tio foi pego no laço. Não tenho orgulho de falar isso, sabe por quê? Quando uma pessoa é pega no laço, né? Eles estão comparando essa pessoa com um animal. Então, uma pessoa pega no laço é como se estivesse laçando um cavalo, como se estivesse prendendo um cão. Entendeu? Então, não tenho orgulho de falar isso, porque essas pessoas foram maltratadas, eram abusadas, às vezes casavam à força ou usavam para cuidar das terras, como escravos mesmo, em troco de nada. Então não tem orgulho quando você disser isso, ou quando alguém disser de você, pensa no sofrimento que essa pessoa passou. Era uma pessoa livre, foi amarrada, pega no laço e levou para ser escravizada de uma forma ou de outra. Eu quero ter um esposo, vou pegar uma índia ali no mato. Ia lá, pegava a índia, usava da índia como queria, né? Ou do índio, seja lá quem for. Então, pessoas que sofreram muito. E este sofrimento, isso que essas pessoas passaram ali, veio para a nossa geração, e isso influencia ainda hoje na forma que você pensa, tá bom? Nós tivemos também ali uma herança cultural africana, né? O que acontecia com a cultura africana? Eles iam lá na África, pegavam aquelas pessoas, né, à força, eram tomadas das suas famílias, aquilo causava um grande trauma, né, naquelas pessoas, tipo assim, eu sou um ser humano, eu sou uma pessoa, por que ele está me tratando dessa forma? Pegava aquelas pessoas, matavam, abusavam das mulheres também da mesma forma. Quando essa pessoa chegava no local, ela tinha que trabalhar duro, muitas horas, 16 horas, 20 horas, às vezes dormia muito pouco enquanto não concluía aquele trabalho ali. Se for desobediente, era chicoteado, às vezes morria ali pendurado, era decapitado, cortava parte do corpo das pessoas, fazia as maiores maldades. Então, este povo sofreu demasiado. É um povo que não tinha direito de falar, é um povo que não tinha direito, né, de se manifestar de forma alguma. Quando eles tinham filhos, eles pegavam os filhos deles e vendiam como se fossem animaizinhos. Então, isso tudo ficou na mente, na memória do povo, né? O povo começou a falar assim, eu tenho que trabalhar muito e ganhar só o suficiente mesmo. Eu preciso pelo menos comer, né? E aquela coisa, aquela tortura psicológica foi passando de geração em geração até os dias de hoje. Agora, nós podemos falar também, né, sobre a herança cultural europeia. Os europeus saíram daqui, foram para outros países e chegando nos países, o que aconteciam? Faziam tudo aquilo que você viu ali, que eu disse. Mas sabe por quê? Isso também tem aqui alguma coisa por trás, porque nós costumamos acusar os europeus e falar esse povo é frio e não sei o que. Só quando nós começamos a conviver com eles, realmente nós percebemos como é um povo maravilhoso, um povo abençoado. Eu também tinha ali um receio, uma frustração, um tipo assim, cuidado com o povo europeu, porque eu não entendia muito bem o que acontecia. Mas acontece que a melhor coisa que eu fiz foi começar a trabalhar com portugueses e entender como elas eram mulheres maravilhosas, como eles são homens maravilhosos. Eu gosto deles, eu gosto de ter eles na minha casa, eu gosto de conviver com eles, cada um do seu jeito. Tá bom? Então a embarcação que foi levada, por exemplo, para o Brasil, era uma embarcação, né, que passava fome. Eles passavam muita falta de coisa lá.
Eles às vezes viajavam 7 meses, mas levavam comida que dava só para 5, e os outros 2 meses eles acabavam comendo o quê? Olha, até baratas e ratos, coisas que causavam doenças terríveis, doenças essas que quando eles chegavam no lugar, eles passavam para o povo daquele lugar. Por isso que os índios receberam essas doenças também, e morreram muitos índios infectados de doenças que foram das naus, né? E chegando naqueles países, doenças que os índios não eram imunes àquilo, uma simples gripe que eles não tinham antes, né? Eles recebiam aquilo que era algo muito forte. Outras coisas também, doenças assim da pele, coisas que eles adquiriam ali. Porque no navio, o que acontecia? Tinha as repartições e os pobres dormiam ao relento. Quem eram esses pobres? Quem eram essas pessoas que ficavam dormindo ali à noite no frio e de dia no sol escaldante? Eram prisioneiros, outras pessoas também, pessoas pobres, que eles enganavam dizendo que era uma oportunidade, não sei o que, levava para outro país com a intenção que elas servissem eles ali nos navios, nas naus. Esse tipo de pessoa. E também pessoas ricas que tinham seus lugares privilegiados, não passava frio, não passava fome, e morria muita gente nessas embarcações. Eles eram jogados fora do navio quando morriam. Agora você me pergunta por que eu tô te contando tudo isso? Porque isso, quer queira, quer não, ficou impregnado na mente, na mentalidade, né, do povo brasileiro. Nós fomos ensinados a respeitar quem tinha mais, a obedecer, a ganhar pouco, né, a esperar o seu tempo. Isso não é para você. Coisas assim que nós ouvimos, né? Eu não sei o que você ouviu, mas a maioria de nós foi, às vezes nem ouvia essa palavra, mas era criada num sistema opressor, sem direito de falar, sem direito de manifestar a sua vontade. Eu gosto, eu quero. Quando a pessoa falava, eu quero isso, nossa, como fulano é arrogante, porque manifestou aquilo que ela realmente desejava. Então, assim, isso é muito, muito, muito normal nós vermos uma sociedade, né, onde os pobres continuam pobres e os ricos cada dia mais ricos, como diz aquela música lá. Mas isso tem um fundamento, é a cultura, é a educação, né? Nossos pais não nos ensinaram porque eles não sabiam. Ainda eles foram muito mais oprimidos e os pais deles ainda mais oprimidos ainda. Acho que a minha bisa ou minha tátara, acho que a minha bisa era escrava. Eu tenho índios na minha família, eu tenho africanos também na família, a descendência, né? Então nós precisamos de nos libertar dessa cultura opressora. Porque não foi só os índios que sofreram, não foram só os africanos, não foram só os europeus. A geração continua num sofrimento muito grande porque não entende o poder de ação que tem. Mas é momento de você mudar isso hoje. As mulheres, em especial, sempre foram muito oprimidas. Hoje nós podemos começar esta mudança e eu estou te chamando para este movimento de mudança de vida, onde o que está, né, agora escravizado é a mentalidade, aceitação da situação atual. A pessoa está até insatisfeita, mas está preso em cadeias, em correntes e não consegue se soltar na sua mente, no seu coração, sentindo inferior, sentindo eu não consigo, eu não sou perfeita, eu preciso de ser como fulano e ciclano. Você é o que é, você é linda, você é perfeita, você é maravilhosa. Deus te fez linda, perfeita e maravilhosa. Então toma posse disso hoje. Né? Os nossos antepassados, eles não tinham voz, tinham muito pouca educação, a maioria nem sabia ler e escrever, né? Eram forçados a trabalhar por muito pouco, então eles foram forçados a contentar com o pouquinho que tinha, com aquele muito pouco. Foi massacrado emocionalmente.
perdeu tudo que tinha, né? Que é o caso dos índios, que as aldeias eram queimadas, matavam as pessoas, os africanos eram tirados de lá, o povo europeu também, aqueles homens que eram levados ali, a família ficava para trás, nunca mais via, os prisioneiros que nunca mais puderam olhar para trás, não tinham direção. Então, assim, foi afastado de quem amava, foi enganado. Então, assim, foi esse tipo de coisa que foi colocado na cultura, né? Foi esse tipo de coisa que nós precisamos de nos livrar espiritualmente, físico e emocionalmente. Nossas emoções precisam ser curadas, ser tratadas e começar a se livrar dessas crenças limitantes, dessa autopiedade, né? Conjugando ali o verbo sofrer, toda vida, sou vítima do mundo, sou vítima da sociedade, sou vítima disso tudo. Porque a grande diferença que teve sempre, sempre haverá, é quem busca o conhecimento e quem não busca, quem tem estratégia e quem não tem. Porque o conhecimento sozinho também não faz nada. A classe dominante sempre foi aquela que tinha mais conhecimento e estratégia. Sempre quem dominou era quem tinha conhecimento e estratégia. Conhecimento também sem estratégia não é sustentável a longo prazo. Você sabia que especialistas também sem estratégias também não prevalecem? Você pode colocar aí no YouTube que você vai ver muitos especialistas, né? Pessoas que foram gravadas, moradores de rua, que às vezes fazem pinturas maravilhosas, que tem um dom, fazem aquilo na rapidez, na agilidade, uma pintura ali numa tela. Pessoas que fazem, né, bolos maravilhosos, mas que nunca dá em nada porque não tem uma estratégia, não tem uma mentalidade de vencedor, não tem uma mentalidade de quem quer realmente fazer diferença. Por isso que a primeira coisa que para termos sucesso nós temos que acreditar nisso. Nós precisamos acreditar que vamos ter sucesso na nossa vida. É como aquele vídeo, né, do Cristiano Ronaldo que eu vou colocar para vocês depois lá, para vocês verem que ele fala: dentro de mim eu sou o melhor. E ele ainda nem era o melhor na altura, mas ele acreditava que ele era o melhor, sim. Então nós precisamos de mudar essa mentalidade de derrota, essa mentalidade de eu não consigo, eu não posso, e essa loucura que fica na nossa mente, tipo assim: ai, agora eu tenho que comprar isso, ai, eu tenho que fazer aquilo, não tem uma direção porque não sabe onde está e nem sabe onde quer chegar. E é isso que eu quero ensinar a vocês dentro do meu treinamento. Onde você está e onde você precisa de chegar para que você tenha uma direção clara, precisa e saiba fazer o que é preciso para ter a direção necessária e conquistar o sucesso na sua vida. Outra coisa, né? Eu falei que a grande diferença é a educação, né? Que as pessoas com educação e estratégia, conhecimento e estratégia, conseguem chegar muito além. E agora você me pergunta o que você vai fazer com essa informação toda que eu estou te dando. O que você pode fazer? Me conta aí. Eu vou te dar algumas hipóteses de coisas que você pode fazer com essas informações que eu estou te dando aqui hoje. A primeira delas é culpar a sociedade, o governo, os políticos, a sua sogra, o cachorro do vizinho, o papagaio. Você pode culpar todo mundo e aliviar a sua alma e dizer: a culpa é do meu pai que fez tal coisa. A culpa é do meu marido que não fez isso e isso. É os políticos, é o governo, é a sogra, é a sociedade. Você pode fazer isso agora e limpar a sua alma e continuar da mesma forma. Você pode também culpar a sua herança hereditária e pensar assim: eu podia ter nascido branca e na Europa. Eu podia ter nascido numa família rica lá na África, que tem os ricaços da África também. Eu podia ter nascido em Dubai, né? Você podia pensar muitas coisas. Assim eu estaria na classe dominante e minha vida seria diferente. Você pode desejar isso e começar a culpar toda a sua herança hereditária. Eu sou descendente de índio, eu sou descendente de africano, ai, minha geração não deu nada nem vai dar, e começa a culpar toda a sua herança, todo mundo que tá aí ao seu redor, tá? Você pode fazer isso também, é uma opção sua.
culpar a sogra, a sociedade, a herança hereditária, o governo, começa a culpar todo mundo. É uma opção. Você também pode fazer uma coisa. Você pode dizer que não vale a pena, porque é assim mesmo, não vale a pena, Gádia, é bobeira, vamos lutar não, isso dá muito trabalho. E continuar na mesma vida. Tudo bem, é uma opção. Todos nós temos opções. Todos os dias nós temos opções. Todos os dias, quando você acorda, você tem a opção de continuar do mesmo jeito ou fazer a diferença. De ficar 5 ou 4 horas no celular ou pegar esse telemóvel seu, esse celular, e usar ele para trabalhar. Assim como eu faço. Você tem a opção de ficar vagueando pelo mundo ou ter uma direção certa, uma direção exata que eu vou dar para as pessoas que decidirem isso hoje. Então é sempre uma opção. Todos os dias nós temos opções. Você pode optar também por continuar comprando cursos que não vão te dar direção nenhuma, só vai encher aí a sua parede, né? Só vai encher o seu ego, mas que não traz clientes para você para poder ver tudo que você sabe fazer. Ou você pode começar a virar esse jogo comigo hoje e começar a entender como fazer para melhorar a sua vida e chamar novos clientes, chamar novas pessoas para agregar a sua vida, agregar a sua história. Ser curado, ser tratado e ter um acompanhamento verdadeiro. E eu tenho uma proposta para você, fazer parte das mulheres que fazem a diferença. As mulheres que querem mudar de vida, querem ir para um próximo nível. As mulheres que não aceitam a sua situação atual, querem vencer, querem ser prósperas, querem deixar um legado para os seus filhos, quando os filhos olharem e falar assim, a minha mãe conseguiu, eu consigo, a minha mãe me inspira. Eu olho para minha mãe e vejo uma mulher que nunca baixou os braços. Uma mulher que hoje eu posso dizer, eu tenho condições físicas, financeiras, porque a minha mãe me ajudou. Minha mãe é uma inspiração, ela não viu limite nela.